cenário para o caos. Uma premonição do futuro se tudo der errado. Um lugar onde a produção cobra seu custo sobre a qualidade da vida. E onde o cinza do tempo e o verde do espaço fazem um terceiro tom. Nem folha, nem fumaça. Cubatão reúne todas as carências urbanas. No seu chão frequentemente alagado, vivem cerca de 100 mil pessoas, mais da metade em favelas. E isso num espaço urbano que não tem mais para onde crescer. Debaixo de recordes de poluição e num espaço tão impróprio para construções, vem sempre a mesma pergunta: dá para morar em Cubatão? Quase que diariamente, as crianças de Cubatão são levadas aqui em uma região marginal, apesar de toda a poluição. Sem esse atendimento, elas não contam com um serviço de assistência médica à altura das necessidades. Cubatão, que já foi chamado Vale da Morte, entra na lista das cidades verdes, segundo a ONU. A cidade era considerada a mais poluída do mundo, com níveis de poluição 10 vezes superiores ao recomendado pela Organização Mundial do Amor. Há 20 anos, na Eco 92, a ONU reconheceu a cidade paulista de Cubatão como um exemplo de recuperação ambiental. O município foi considerado o mais poluído do mundo nos anos 80 e conseguiu reverter o quadro. Cubatão defende o título de cidade símbolo da sustentabilidade. A Estrada de Santos, também chamada de Caminhos do Mar, começou como uma trilha utilizada por indígenas e tropeiros antes de ser pavimentada. A Serra do Mar sempre foi uma importante rota de passagem usada inicialmente pelos povos indígenas e, depois, pelos colonizadores para ligar o Porto de Santos ao Planalto. Com o tempo, tropeiros, escravos, imigrantes e turistas também circularam por ali, tornando a rota essencial para o transporte de pessoas e mercadorias. Foi nesse contexto que surgiram caminhos históricos como o de Padre Anchieta e a Calçada de Lorena, construída entre 1789 e 1792. Foi a primeira tentativa de pavimentação seguida pela Estrada da Maioridade, inaugurada em 1846 em 1920. A estrada foi a primeira da América Latina a ser pavimentada com concreto, facilitando o transporte. Com a construção da Via Anchieta nos anos 40, perdeu a importância e foi fechada ao tráfego em 1985. Em 2004, a estrada foi transformada no Parque Caminhos do Mar, um roteiro turístico que preserva monumentos históricos como a Calçada do Lorena, o Rancho da Maioridade e o Monumento do Pico. A estrada é um importante patrimônio cultural, conectando o litoral ao Planalto Paulista e oferecendo aos visitantes uma experiência de imersão na história. Bom dia, eu sou a aluna Catarina e eu estou aqui agora com o nosso professor de História, o Dieder. Dieder, eu vou fazer 3 perguntas para você. Como que foi sua experiência lá no parque? E mais outras 2 que fazem vínculo com esse assunto, tá bom? Você poderia falar um pouco sobre a sua experiência? Como foi a sua experiência lá no parque? Eu já conheci o parque, mas fazer o trajeto Caminhos do Mar foi a primeira vez. Foi muito interessante o caminho, porque o trajeto ele trabalha toda a história arquitetônica das construções, ele mostra as questões históricas do parque, quando o parque foi construído, o processo desde a colônia até o início da República, o desenvolvimento industrial do Brasil, com a era JK, então há todo esse desenvolvimento. Foi uma experiência muito gratificante. Bom, então eu vou fazer 2 perguntinhas para você. Tá? Pode fazer. De que forma a Estrada Velha de Santos influenciou o desenvolvimento econômico e cultural entre o litoral e o Planalto? O desenvolvimento econômico porque você tinha que trazer também mercadorias do litoral para o interior do estado, do país no caso, e o acesso era muito complicado. Então essa estrada que foi criada, ela facilitou o acesso, ficou muito mais rápido o transporte das mercadorias. E também nós temos o período da fase do ouro, Então também os muares e todo o ouro que circulava dentro do litoral
e do interior do país passavam por essa estrada. Então ali era um setor principal, como hoje nós temos as grandes rodovias, Bandeirantes, Anhanguera, Imigrantes, essas rodovias daquela época se sustentavam por esse caminho. Entendi. E a segunda pergunta é: como a preservação dos monumentos no Caminhos do Mar ajuda a compreender as relações sociais e políticas do passado? É porque cada monumento tem que ter um nome histórico, vocês perceberam. Então esses monumentos, eles vão criando um marco dentro do caminho do mar. Porque ali você tem lá, a hora que você chega próximo ao hotel, então tem os pontos de referência. E esses monumentos também você observa que há também uma certa elite dominante, porque não era todo mundo que poderia parar nos hotéis, poderia pernoitar, não era todo mundo também que tinha automóvel na época, então você já começa a perceber que a elite cafeeira, os barões do café, os que tinham esse poder aquisitivo, e ali vai mostrando todo o período, e cada monumento ele vai retratando a história do parque no seu desenvolvimento, desde o início até o fim do projeto. Entendi. Obrigada, Jack, por ajudar a gente. Tá bom, estamos à disposição, eu que agradeço. O parque integra construções históricas e manifestações artísticas, promovendo a valorização da história e da cultura local. O passeio se inicia na calçada do Lorena, a primeira via pavimentada ligando São Paulo ao litoral, construída em 1790. É o símbolo da conexão entre o Planalto e o mar, permitindo o escoamento de mercadorias e viagens. Hoje, seus trechos preservados ainda podem ser percorridos, transportando o visitante a séculos atrás. Logo depois, no ponto mais alto da calçada, encontra-se o Monumento do Pico, construído em 1922 para homenagear o centenário da independência. A vista para a Baixada Santista é deslumbrante, unindo beleza natural e memória histórica em um só lugar. Descendo a serra, chegamos ao Pouso Paranapiacaba, um antigo ponto da parada com hospedagem para viajantes. Sua arquitetura em granito, azulejos e pinturas históricas encantam. Restaurado recentemente, agora abriga o Café 1922, proporcionando uma pausa saborosa com vista panorâmica do mar. A trilha segue até o Belvedere Circular, no km 46. É aqui que muitos iniciam o trajeto a pé pela calçada do Lorena. Com forma circular, funciona como uma espécie de praça e mirante, ideal para contemplar a Serra do Mar e recuperar o fôlego. Continuando a jornada, encontramos o Rancho da Maioridade, um abrigo construído em homenagem à antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Além da bela vista da Baixada, o espaço exibe azulejos e figuras históricas e símbolos náuticos, como a esfera armilar. Mais adiante, surge o Padrão do Lorena, um monumento que marca o cruzamento entre a calçada e a estrada moderna. Seus azulejos retratam a vida no século XVIII, com destaque para os tropeiros. A pavimentação original, em macadame, ainda pode ser observada ali. Chegando próximo ao pé da serra, encontra-se o Pontilhão Raiz da Serra, uma antiga ponte sobre o córrego Cafezal. Além de seu valor estrutural, carrega uma placa comemorativa da pavimentação concluída em 1925, homenageando a engenharia da época. Antes de chegar à planície, o visitante encontra o Cruzeiro Quinhentista, uma cruz de granito decorada com azulejos e nomes dos principais colonizadores jesuítas. Ele marca a chegada dos portugueses ao litoral e reforça o caráter histórico do trajeto. Por fim, uma parada nas ruínas próximas ao quilômetro 44,5 releva vestígios de antigas construções, provavelmente usada por engenheiros da estrada. O visual degradado preserva traços do passado e oferece um toque misterioso ao roteiro. O Parque Caminhos do Mar, em Cubatão, inspira diversos estilos artísticos. A arte paisagística reflete a beleza natural da Serra do Mar, enquanto a arte contemporânea aborda a industrialização e a recuperação ambiental. O grafite e murais urbanos discutem temas como poluição e história da cidade, enquanto a arquitetura histórica preserva o legado colonial. Além disso, a arte abstrata e minimalista é influenciada pela geometria natural da região, promovendo uma conexão entre natureza e sustentabilidade. Cubatão iniciou sua industrialização nos anos 1950, com a instalação da refinaria Presidente Bernardes da Petrobras e da Cocipa. Com o tempo, tornou-se o maior polo industrial da América Latina, reunindo indústria dos setores químico, petroquímico, siderúrgico, de fertilizantes, energia e logística. A localização estratégica, próxima ao caminho do mar, facilitou o transporte de insumos e produtos, impulsionando o crescimento econômico. No entanto, o avanço da indústria ocorreu sem controle ambiental, gerando sérios impactos à saúde e ao meio ambiente. A poluição do ar, da água e do solo afetou a vegetação da Serra do Mar, causou perda da biodiversidade e contaminou rios e córregos. A chuva ácida provocou a queda e morte de árvores, enquanto o lançamento de efluentes comprometeu a vida aquática.
Na saúde pública, os efeitos foram graves. Entre 1981 e 1982, foram registrados inúmeros casos de malformações congênitas, como anencefalia e defeitos neurológicos, especialmente na Vila Parísia. Segundo a OMS, a taxa de malformações era 15 vezes maior que a média mundial. Entre 1981 e 1982, Cubatão viveu um grande surto de malformações congênitas ligadas à poluição. Em apenas 6 meses, de 1.868 nascimentos, 37 bebês nasceram mortos e 10 apresentaram graves anomalias no sistema nervoso, incluindo casos de anencefalia e defeitos no fechamento do tubo neural. Estudos indicavam que a taxa de malformações era 15 vezes maior que a média mundial, segundo a OMS. O Hospital Oswaldo Cruz registrou 41 casos em 2.000 partos. Os casos mais alarmantes ocorreram na Vila Parísia, bairro mais exposto à poluição industrial, tornando-se símbolo da crise ambiental e de saúde pública em Cubatão. Os agentes mutagênicos são substâncias ou eventos físicos capazes de causar mutações no material genético, como o DNA, aumentando a frequência de mutações além dos níveis naturais. Essas alterações podem ter impactos significativos, variando o efeito mínimo a grave, incluindo doenças e câncer. As mutações gênicas alteram o DNA, afetando a produção de proteína, podendo mudar características do organismo. Alterações cromossômicas, como mudanças no número ou na estrutura de cromossomos, podem causar síndromes genéticas ou problemas de desenvolvimento. Elas também podem levar a malformações e deficiências. Além disso, podem causar câncer ao afetar genes do controle celular. Mutações hereditárias podem gerar doenças genéticas e a exposição a agentes mutagênicos, aumentando o risco de doenças dependendo da dose e da capacidade do reparo do DNA. Atualmente, existem 3 tipos de agentes mutagênicos, como os físicos, químicos e biológicos. Os físicos são radiações ionizantes, como o raio-x, radiação ultravioleta e o calor. Químicos são como substâncias como benésio, materiais pesados, algumas drogas e produtos químicos encontrados em alimentos e no meio ambiente. E os biológicos são os vírus, as bactérias e os elementos transponíveis, que são os genes saltadores. A partir dos anos 1980, iniciou-se um processo de recuperação ambiental. Foram implantados filtros em chaminés, normas para o uso da água, controle de resíduos e monitoramento das emissões. Investimentos superiores a 3 bilhões de dólares permitiram ações como a despoluição de rios, recuperação da Mata Atlântica e replantio de árvores. No Parque Caminhos do Mar, localizado na Serra do Mar, em São Paulo, são utilizadas diversas técnicas de reflorestamento para restaurar áreas degradadas e promover a regeneração da Mata Atlântica. No método do plantio de mudas nativas, mudas de árvores típicas da Mata Atlântica são cultivadas em viveiros e plantadas manualmente em áreas degradadas, especialmente onde a floresta não se regenera sozinha. Além disso, outra técnica bastante utilizada é o plantio misto, que consiste em diferentes espécies nativas serem selecionadas e plantadas juntas, combinando árvores, arbustos e ervas para formar um ambiente mais equilibrado e atrativo para a fauna. Já em alguns locais, pode-se optar pela condução da regeneração natural, onde retira-se o mato competitivo, aduba-se o solo e protege-se as mudas já existentes para estimular o crescimento das plantas nativas que já brotaram naturalmente. Outra alternativa interessante é a prática da muvuca. Nela, sementes de várias espécies nativas são misturadas e semeadas diretamente no solo, geralmente após o preparo da terra, cobrindo grandes áreas de forma rápida e econômica. Em áreas que precisam de maior cuidado com a água e o solo, aplica-se a restauração hídrica, onde busca-se fazer curvas de nível no terreno para conter a água da chuva, e plantas com raízes profundas são usadas para segurar o solo e recuperar nascentes e margens de rios. Por fim, para garantir o sucesso de todas essas ações, é essencial o controle de espécies invasoras, que consiste em remover plantas exóticas manualmente ou com ferramentas específicas, evitando que prejudiquem o crescimento das nativas. Bom dia, agora a gente
gente tá com a nossa professora de Química, Cássia. Eu vou fazer 3 perguntinhas pra você e você vai respondendo de acordo, tá? Tá bom. Como a presença de poluentes históricos, como resíduos industriais antigos, podem afetar a biodiversidade da região até hoje? Quando a gente pensa em alguns nutrientes do solo, a gente precisa pensar em algumas substâncias químicas, como por exemplo, sódio, potássio. Então a ausência deles pode acabar afetando o solo. Então ali na região precisa ter o cuidado, né? De espécies que realmente se adequem a esse pH ácido ou se adequem à ausência desses nutrientes. Então, por exemplo, algumas plantas como orquídea, bromélia, elas sobrevivem a solos com baixos nutrientes, que é ao contrário de outras plantas. Entendi. Quais técnicas químicas atuais poderiam ser aplicadas para restaurar as áreas do parque degradadas no passado? Tem algumas técnicas, como por exemplo a biorremediação, onde a gente trata o pH no solo e adiciona também nutrientes com base em alguns elementos químicos, como nitrogênio, como fósforo. E outro processo também é a oxidação, onde é colocado no meio algumas substâncias como peróxido de hidrogênio, como o ozônio e como qual é a terceira substância? Meu Deus, fugiu. E algumas hidroxilas. E aí eu mudo a ação do meio, né, equilíbrio pH, resolvendo essa questão. Entendi. De que forma a composição química do solo influencia o tipo de vegetação presente no Caminhos do Mar? O tipo de vegetação, ele vai ser totalmente relacionado ao nutriente que está ali presente. Então, naquela região, que é uma região de Mata Atlântica, é uma região que eu tenho uma presença muito de íons, né, como sódio, como potássio. Então, eu vou ter plantas nativas da região da Mata Atlântica. E como eu falei anteriormente, se o solo já for pobre em nutrientes, aí eu já não tenho, por exemplo, a bromélia, a orquídea e essas outras plantas. Entendi, obrigada por conseguir ajudar a gente. De nada. Química ambiental foi fundamental para identificar poluentes, monitorar a qualidade do ar e da água, desenvolver tecnologias limpas e orientar a remediação de áreas contaminadas. Também contribuiu para a conscientização da população e para a construção de práticas mais sustentáveis. Desde os anos 90, Cubatão passou a ser reconhecida como exemplo de recuperação ambiental, mostrando que o uso da ciência e o controle eficaz tornam possível reverter os danos causados pela industrialização descontrolada. A cidade de Cubatão, que foi considerada a mais poluída do mundo pela Organização das Nações Unidas, ONU, era chamada de Vale da Morte, porque também muitas crianças nasceram sem cérebro, condições que é chamada de anencefalia. A situação observada no começo dos anos 80, segundo especialistas, tem ligação com a poluição gerada pelas indústrias, que continha altos níveis de óxido de nitrogênio e enxofre, que eram inalados pelas gestantes. Oi, eu sou a aluna Catarina, aqui do Sexto Ano, e a gente está aqui com o coordenador Gabriel. Vou fazer 2 perguntas para você. Me conta que foi o seu primeiro ano, assim, participando de uma atividade extra-classe. Eu vou te perguntar como foi a sua experiência lá no parque, como que você se sentiu lá, como foi a sua experiência? Bom, eu sou primeiramente geógrafo, né? Eu sou professor de geografia, então estou bem acostumado a fazer trabalho de campo, né? Várias vezes, até na minha região, que é a região de Sorocaba, nós temos alguns locais que a gente sempre costuma visitar com alunos, com excursões e tudo mais, né? E eu já conhecia o parque, né? Eu nunca tinha feito aquele trajeto dessa maneira, descendo os 8 quilômetros, né? Mas é interessante porque ele traz ali várias reflexões que a gente pode ter, incluindo o meio ambiente, a história, né? O clima. Então, o relevo, né, que é importante também a gente estar analisando. Então, tudo isso em conjunto é muito importante para o nosso conceito, para o nosso corpo físico, né, para fazer aquele trajeto e para conhecer um ar menos poluído que a gente vê na urbanização. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta relacionada à geografia para você, tá bom? Como a interação entre os fatores naturais, como o relevo, clima ou vegetação, e humanos moldou o espaço geográfico do parque ao longo do tempo? Veja, tem muitas coisas ali que a gente pode estar respondendo com isso, né? A primeira coisa é quando a gente fala de tempos mais antigos ali daquela construção, né? De toda aquela interação do ser humano com o relevo, ele é principalmente para acessar diversos locais, né? A única forma que se tinha ali era atravessando aquele relevo, era fazendo aquelas construções em cima ali daquela vegetação, enfim.
E isso traz alguns problemas também, como teve um momento que nós vimos que ele tinha uma área ali de deslizamento, um potencial deslizamento, e a gente vê que em muitos locais aí do nosso país, principalmente nos períodos de verão, onde a chuva é muito mais forte, vocês sempre vão ver notícias ali do Rio de Janeiro ou do litoral norte de São Paulo, onde essas chuvas elas trazem um deslizamento muito grande que levam moradias que as pessoas demoram anos para construir e por aí vai. Um pouco além do parque, quando a gente vê a interação do ser humano com a natureza, eu sugiro que vocês depois vejam sobre a Braskem, que foi uma empresa mineradora que tem destruído ali uma região de Maceió, um bairro em específico, o bairro está afundando. Então, essa é um complicador aí dessa interação do ser humano com a natureza, que muitas vezes ele acelera um processo que é natural, que é um processo, de repente, de uma vegetação que não está mais presente, enfim. O ser humano, ele acelerando isso, ele traz vários problemas. Ali no parque a gente tem construções históricas muito bem colocadas, que são importantes para a gente entender o período histórico daquela época, Acho que até durante a descida a gente conversava ali, eu e o professor Diedro, muitas vezes, refletindo assim, cara, para eles construírem isso aqui na época deve ter demorado muito tempo, deve ter sido muito complicado, os recursos não eram os mesmos, os maquinários eram bem escassos, e a gente vê que está ali até hoje preservado, e é importante para a gente ainda conseguir revisitar essa história. Entendi, muito obrigada por ter ajudado a gente com essa entrevista. A urbanização da região de Caminhos do Mar foi impulsionada pela construção da rodovia Anchieta e pela instalação de indústrias, o que acelerou o crescimento populacional e comercial. A antiga estrada, que conectava São Paulo a Santos, deu origem à Avenida Caminhos do Mar, enquanto o Parque Estadual e seus monumentos históricos, como a Calçada do Lorena, foram preservados. A área passou de rural a urbana, tornando-se um importante ponto de acesso entre o Planalto Paulista e o litoral, atraindo turistas e valorizando o ecoturismo e a história local. O relevo da região é composto principalmente por morros arredondados, intercalados por planícies litorâneas e serras importantes, como a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço, que moldam a paisagem e influenciam outros aspectos naturais. Essa diversidade de altitude contribui para a variação do clima, predominando os tropicais, como o tropical atlântico nas áreas costeiras e o tropical de altitude nas regiões serranas. O tipo de clima e relevo favoreceu o desenvolvimento da vegetação original, que é a Mata Atlântica, uma floresta tropical densa e extremamente rica em biodiversidade, embora hoje esteja bastante reduzida pela ocupação humana. Com relação aos solos, predominam os argilosos e profundos, formados ao longo do tempo por processos naturais e climáticos, sendo importantes para a vegetação da região. Por fim, essa área abriga parte das 3 grandes bacias hidrográficas, a do Paraná, a do Atlântico Sudeste e a do Atlântico Leste, fundamentais para o abastecimento e a dinâmica ambiental do lugar. Bom dia, agora eu tô aqui com a nossa professora Edilane, ela é nossa professora de Geografia. Pro, eu vou fazer umas 3 perguntas para você e você responde conforme eu for te perguntar. A primeira é como foi sua experiência no parque, já que você já foi várias vezes, você já foi sozinha, tem muita diferença das experiências ou não? Poderia explicar um pouquinho? A diferença é que assim, quando a gente vai sozinha, eu já cheguei a descer, fazer a descida totalmente sozinha, você vai num momento de contemplação da natureza e você com você mesmo. Foi essa experiência que eu tive quando eu fiz a descida totalmente sozinha, e é muito gostoso. E foram nesses momentos que a gente percebeu, que eu percebi, a potencialidade do parque como estudo de geografia. E com os alunos é muito importante também, porque você compartilha experiências e é um local que você consegue decifrar e entender vários conceitos da ciência. Entendi. Então eu vou te fazer a primeira pergunta, que é como a geomorfologia do parque influencia na paisagem e na biodiversidade do local? A geomorfologia ali, que é o relevo, é essencial para a gente entender essa relação do relevo com a paisagem, porque a gente tem uma área de elevada altitude, a hora que a gente começa a descida, e a gente tem praticamente a altitude zero quando a gente chega no mar. Então, o que nós temos ali? Nós temos desde Mata Atlântica, que perpassa todo o parque, que foi o reflorestamento, e nós temos também araucárias, que dá para a gente ver o que é o clima tropical de altitude, nas partes mais altas do parque, e dá para a gente ver a vegetação costeira
na orla litorânea, na parte do mar. E é lógico que a biodiversidade ela vai mudando também, né? Nós temos espécies e ecossistemas na área de menor altitude que nós não temos na área de maior altitude. E por ser um relevo de altitude com grande umidade, a gente tem uma biodiversidade de fauna e flora muito grande, uma biodiversidade gigantesca. Entendi. Qual é a relação entre a localização estratégica do parque com o uso histórico como rota de ligação entre regiões? Aquela região ali, ela foi extremamente importante porque ela ligava o interior do território brasileiro com os portos, né? Então ela foi uma região estratégica desde o processo de colonização, do tropeirismo, dos ciclos econômicos, porque sempre foi a rota de ligação para exportação de commodities, desde o período de colonização, o desembarque do ouro também, na época do ciclo do ouro, tanto que foi a rota de Dom Pedro, né? O Dom Pedro também proclamou a independência do país. Entendi. E a última pergunta é como a interação entre os fatores naturais, como relevo, clima e vegetação, e humanos moldou o espaço geográfico do parque ao longo do tempo. Como nós já comentamos, né, os fatores naturais, eles proporcionaram o desenvolvimento da cafeicultura, que foi um boom para a industrialização brasileira, junto com outros fatores também, não foi só isso. E foi mais um dos fatores que proporcionou a concentração industrial do Brasil na região sudeste, na região do relevo do domínio morfoclimático de mares indígenas. Entendi, professora. Obrigada por ter ajudado na entrevista e no nosso documentário. A interdependência entre relevo, clima e vegetação no Parque Caminhos do Mar, vista sob a perspectiva biogeográfica, mostra como esses elementos se influenciam mutuamente para formar um ecossistema único. O relevo montanhoso da Serra do Mar atua como uma barreira orográfica, elevando as massas de ar úmidas do oceano, que se resfriam e provocam chuvas frequentes, criando um clima úmido. Esse clima favorece o desenvolvimento da Mata Atlântica, com sua vegetação densa e diversificada, adaptada às condições locais. Por sua vez, a vegetação ajuda a conservar o solo e a regular o microclima, reforçando o impacto do relevo e do clima. Assim, esses três fatores estão profundamente interligados, moldando a biodiversidade e as características ecológicas da região. No Caminhos do Mar, a transformação do espaço geográfico é clara na construção de rodovias como a Estrada Velha de Santos e a Via Anchieta, que representam a intervenção humana, ao modificar a paisagem natural e criar novos espaços sociais e culturais. Essas vias carregam histórias de pioneirismo, desenvolvimento econômico e cultural, evidenciadas por marcos históricos e memoriais ao longo do trajeto. Para equilibrar o crescimento econômico com a conservação ambiental, foram criados o Parque Estadual da Serra do Mar e outras áreas de preservação. Assim, o espaço geográfico nessa região resulta da interação entre ações humanas, processos históricos e políticos, moldando a paisagem e as relações sociais, e exigindo planejamento para um desenvolvimento sustentável. Michel Serres via a relação entre humanos e meio ambiente como um contrato natural, destacando a responsabilidade da humanidade em preservar a natureza. Ele alertava que a exploração excessiva dos recursos naturais, motivada pela busca de riqueza, prejudica a sobrevivência humana e a saúde do planeta. Para ele, era essencial estabelecer limites ao progresso e que a ética ambiental guiasse ações, colocando a sustentabilidade acima do enriquecimento material. Serres propunha uma nova relação, reconhecendo a dependência da humanidade em relação à natureza e a necessidade de protegê-la. Ele criticava a visão que vê o homem como dominador, propondo uma perspectiva de simbiose e interdependência. A natureza deve ser vista como parceira no contrato natural. Além disso, Serres argumentava pela adoção de um novo paradigma que abandonasse a ideia de dominação, promovendo a coevolução entre homem e natureza. Essa mudança de perspectiva é fundamental para a sustentabilidade e a sobrevivência da humanidade, envolvendo aspectos éticos, científicos e políticos. Há outros filósofos que tinham uma opinião sobre, e eles são o Ailton Krenak
e José Luttensberger. Embora vindos de contextos diferentes, compartilham uma profunda crítica ao antropocentrismo e à lógica consumista que molda a relação da humanidade com a natureza. Ambos defendem uma visão holística e integrada do planeta, reconhecendo a Terra como um organismo vivo. Uma perspectiva alinhada à hipótese Gaia, em que todos os seres estão interligados e dependem do equilíbrio do todo. Krenak ressalta que a separação entre humanidade e natureza, especialmente visível nas cidades, intensifica as mudanças climáticas e aprofunda desigualdades, como racismo ambiental, que afeta comunidades vulneráveis. Luttensberger, por sua vez, aponta que essa desconexão se enraiza em uma sociedade de consumo, que prioriza o lucro e o desenvolvimento desenfreado, ignorando os limites ecológicos. Ambos destacam que a solução passa por uma mudança paradigma. É preciso transformar nossa realidade, integrando a consciência ecológica nas políticas públicas e na educação, e no cotidiano das pessoas. Krenak valoriza o conhecimento tradicional indígena como fonte de práticas sustentáveis e de uma relação respeitosa com o meio ambiente. Luttensberger reforça que essa mudança exige também viabilidade econômica e justiça social, evitando que a preservação seja privilégio de poucos. Para ambos, construir um mundo justo e sustentável significa romper com a ideia de que a natureza é um recurso infinito a ser explorado. Significa reconhecer que proteger a biodiversidade e valorizar a diversidade cultural não são ações isoladas, mas partes de um movimento em direção a um futuro em que desenvolvimento e preservação caminhem juntos. É ideal para quem busca um espaço seguro e amplo para a prática de corridas e caminhadas. Com um trajeto de aproximadamente 8 km e uma diferença de altitude de 700 metros entre um centro de visitantes e outro, o percurso é rodeado por Mata Atlântica e monumentos históricos, unindo natureza, história e saúde em um ambiente só. Já foram realizados eventos de ciclismo, corrida, incluindo de montanha, circuitos e natação, mostrando que o local possui estrutura e diversidade para atividades esportivas e de lazer. Essa multiplicidade de usos valoriza o parque como espaço de vivência turística, histórica e ambiental. Bom dia, eu sou aluna aqui do SESI 101, me chamo Catarina e hoje eu tô aqui com o nosso professor de Educação Física, o Danilo. Hoje, Danilo, a gente veio te perguntar como foi a sua experiência no Parque Caminhos do Mar e duas perguntas que são conectadas a esse assunto, tá bom? Como foi a sua experiência com o parque? Você já tinha ido? Como foi a sua experiência esse ano? Olha, esse ano foi uma experiência bem diferente, porque o tempo estava bem nublado, então foi uma coisa diferente, tinha uma névoa, a gente não conseguia fazer aquela observação tão detalhada, porém eu achei uma experiência válida porque foi diferente nesse sentido, né? Uma sensação diferente, uma aventura diferente. Eu já tinha ido ano passado e aí o dia estava bem ensolarado e a gente teve um outro ponto de vista, né? A gente conseguia fazer as observações de uma outra forma, conseguia ver todo o litoral, observar a vista, e esse ano não, esse ano a gente ficou com uma coisa, eu não digo mais limitada, mas foi diferente, no sentido que a gente não conseguia ver, ter a visão mais ampla ali da serra, mas mesmo assim foi bem válido, bem legal e até emocionante, né? Então, Danilo, eu vou fazer duas perguntinhas só pra você, tá bom? A primeira é como a prática de trilhas e caminhadas no parque pode ser adaptada para promover uma saúde física sem causar um impacto ambiental negativo? Desde que você respeite os limites da trilha, não retire nenhum tipo de planta ou animal, não deixe lixos pela trilha, você pode muito bem usar essa trilha, essa caminhada, como uma atividade física bem válida, né? Uma vez que geralmente esses parques têm um ar puro, né? Um ambiente bem propício, bem saudável para a prática de atividade física. Tá bom, e a segunda pergunta é de que maneira o esforço físico em trilhas com diferentes níveis de dificuldade pode ser comparado a outros esportes? Olha, é um esforço físico bem diferenciado, né? Porque são movimentos pelos quais a gente não movimentos que a gente não está acostumado, mesmo em academia e em outros tipos de treino. Então é um exercício bem diferenciado, até mesmo pessoas com condicionamento físico
né? Por exemplo, eu tenho um certo condicionamento físico, eu treino todos os dias, mesmo eu senti uma dificuldade muito grande, inclusive fiquei com dores musculares no dia seguinte, né? Então acho que é bem válido e é bem diferenciado o esforço físico que é proporcionado pelas trilhas de uma forma geral. Beleza, obrigada, Danilo, por ter De participado nada, dessa gente. entrevista. Obrigado a vocês. O Parque Caminhos do Mar, em Cubatão, destaca-se pelo relevo acidentado da Serra do Mar, com falésias, escarpas e cursos d'água. Abriga uma rica Mata Atlântica, com grande biodiversidade e espécies endêmicas, como o mico-leão dourado. É um importante refúgio ecológico e patrimônio ambiental. No Parque Estadual Caminhos do Mar, a conservação da biodiversidade envolve o cuidado com espécies endêmicas e o controle de espécies exóticas invasoras. As espécies endêmicas são exclusivas da região, como bromélias, orquídeas, embaúba e manacá da serra, e são essenciais para a identificação ecológica da Mata Atlântica. Já as espécies exóticas invasoras, que não são nativas, porém podem causar desequilíbrio ao competir por espaço e recurso, além de ameaçar as espécies locais. Um dos principais fatores, perda de biodiversidade. Acredita-se que a Mata Atlântica tenha cerca de 20.000 espécies vegetais, cerca de 35% das existentes no Brasil, 849 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixe. No Brasil, ela abriga 383 dos 633 animais ameaçados de extinção, entre eles o mico-leão dourado. As principais espécies animais encontradas nos caminhos do mar são bicho-preguiça, tamanduá-mirim, coatis, cobra-cipó, cobra caninana, cobra-jararaca, cachorro do mato, macaco-prego, anta, veado-mateiro, entre outros pássaros estão o tucano de bico verde, sabiá-uma, periquitão maracanã, carcará, graúna, surucuá, entre outros. As principais espécies vegetais encontradas no parque são embaúba, manacá da serra, araçás, bromélias, incluindo a imperial, orquídeas, palmeira jussara, pupunha e gerivá, samambaiaçu-ipês, aroeiras, guatambus, entre outras. Bom dia, hoje eu sou a Catarina e hoje eu vim falar com a nossa professora Paola. Ela é professora bióloga e tem doutorado em ciências e matemática. Hoje eu vim perguntar para ela como foi a experiência no passeio no Caminhos do Mar e fazer algumas perguntas sobre que fazem sentido com o passeio. Como foi sua experiência lá no Caminhos do Mar? Bom, eu estou fazendo esse estudo do meio desde o fim da pandemia, né? Na verdade, surgiu essa oportunidade exatamente porque a gente via a necessidade dos estudantes que tinham ficado confinados, né? De ter um momento ao ar livre, de conseguir ter essa oportunidade. Mas cada ano é uma experiência nova, porque não só porque mudam as turmas, mas é um lugar que você chega e todo ano parece que ele está diferente. Seja porque tá uma neblina que parecia saída de um filme de horror, eu brinquei, né, que a gente parecia que estava no jogo do Silent Hill. E ao mesmo tempo que pode parecer frustrante, eu acho que lógico, né, o estudante que está lá, ele quer ver tudo, mas tem uma beleza. Então, assim, foi uma experiência andar no meio daquela névoa, né, pensar nos eventos meteorológicos que a gente estava observando. E foi uma experiência também muito legal, porque foi a primeira vez que quase todos os alunos foram. Então, assim, isso mostra que a gente está conseguindo fazer com que esse estudo do meio seja realmente levado a sério. Eu acho que é algo que a gente sempre quis, né? Que é essa ideia de você sair da sala de aula e que aprender não precisa ser chato, né? Que pode ser divertido, pode ser com os amigos. Então, foi muito gostoso. Que bom. A gente tem algumas perguntas, são 4 perguntinhas que têm relações com isso. Quais adaptações específicas as espécies do parque desenvolveram a sobreviver ao ambiente da Mata Atlântica? Bom, vocês sabem, né, que eu quero que vocês também investiguem sobre isso, então vou dar só assim uns spoilers, né? Mas acho que o principal é a gente entender que é um bioma de oceano.
Então, assim, a influência do oceano, né, não é à toa que chama Mata Atlântica, né? Então, assim, a gente tem ali uma influência direta do Oceano Atlântico. Então, a questão da formação geográfica, né, geológica, da serra, do mar. Então, é um lugar que, diferentemente da floresta amazônica, por exemplo, além de ter a umidade vinda de uma área externa, né, por exemplo, quando a gente pensa na floresta amazônica, ela é a principal produtora da própria umidade. Né? Ali não, ali a gente tem realmente como se fossem o domínio de mares e morros, né, que vocês têm que estudar em geografia. Então, essa umidade excessiva, essa elevação no solo e as próprias características do solo da Amazônia nada, da Mata Atlântica, fizeram com que essas plantas elas tivessem assim realmente muita oportunidade de crescer em altura. E aí, por causa desse crescimento, a gente vai encontrar dentro daquela floresta o que a gente chama de estratos, né? Então, assim, você vai ter adaptações diferentes, tanto para as plantas muito altas, quanto as plantas que são rasteiras. E aí, uma característica que vai ficar evidente, ficou evidente para vocês, eu espero que tenha ficado, é a vegetação latifoliada, que é aquela folha muito larga, que é para capturar o sol que passa pela fresta das folhas lá de cima. Então, a gente tem muita árvore frutífera, e isso fez com que houvesse uma fauna aí muito rica em aves, por exemplo. Então, os frutos da Mata Atlântica são muito importantes, porque geralmente elas se espalham pela dispersão dos pássaros. Entendi. Como a fragmentação da floresta no entorno do parque afeta a circulação e a reprodução das espécies, na sua opinião? Bom, então assim, esse é um conceito novo, né? Essa questão de fragmentação de ecossistema. Antigamente se achava que, havendo simplesmente um espaço entre os caminhos, né, os animais se virariam. Hoje em dia a gente sabe que não, que esses fragmentos eles acabam gerando eventos que a gente chama de deriva genética, né? Você acaba isolando populações geneticamente, isso acaba diminuindo a chance de troca de genes entre esses membros, o que diminui a variabilidade genética e enfraquece aquela população. Então, a fragmentação dos ecossistemas é um dos grandes problemas hoje a serem enfrentados. Entendi. Qual o papel das espécies endêmicas desempenham na manutenção do equilíbrio ecológico da região? Tá, então, assim, primeiro a gente precisa entender o que é uma espécie endêmica, né? Uma espécie endêmica é uma espécie que é nativa daquele ecossistema, que ela é exclusiva daquele tipo de bioma. Então, na Mata Atlântica, as espécies endêmicas são basicamente as que garantem a própria existência da mata, né, do bioma. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as espécies invasoras que acabam ampliando os espaços e tirando as espécies endêmicas que de fato evoluíram ao longo, né, de todo esse tempo e são adaptadas àquele espaço. E a gente pensa, mas qual é o problema de pôr outra planta? Outra planta tem outro polinizador, tem outro dispersor, então você acaba gerando um efeito cascata. Entendi. E agora a última pergunta. Como as interações entre as plantas, os animais e os micro-organismos do parque ajudam a regeneração da mata? Então, né, vocês devem estar investigando aí sobre a sucessão ecológica. Então, vocês devem ter visto que a gente precisa ter todos esses organismos colonizadores, né, que realmente são capazes de dar vida a lugares que foram, assim, brevemente destruídos. A gente tem tanto a questão da destruição pela ação humana, né, que a gente chama de ação antropogênica, mas tem os eventos que ocorrem dentro da própria floresta. Então eles vão garantir essa renovação, isso sem contar que a gente não faz ideia, né, dos ciclos que estão acontecendo lá dentro, né, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio. Então esses micro-organismos estão permitindo a decomposição e que a vida se regenere no parque todo dia. Entendi. Obrigada por ter participado dessa entrevista. Então, é isso. Tchau. A sucessão ecológica secundária ocorre em áreas onde a vida já existia, mas foi interrompida por distúrbios como desmatamento, incêndios ou atividades humanas. No Caminhos do Mar, após o desmatamento e a construção de estradas, o processo de regeneração da vegetação nativa da Mata Atlântica está em andamento, com o retorno gradual das espécies originais de plantas e animais. Esse processo é influenciado pela disponibilidade de recursos como água, luz solar e nutrientes, pelas interações entre as espécies, como a competição, a mutualismo e por perturbações externas, como incêndios e tempestades. A sucessão ecológica é fundamental para a recuperação dessas áreas degradadas, ajudando na restauração dos ecossistemas e na preservação da biodiversidade do local, como no caso da Mata Atlântica no Caminhos do Mar.
Os estratos da floresta representam as diferentes camadas de vegetação da Mata Atlântica, que vão desde o solo até o topo das árvores. Essas camadas incluem o estrato inferior, formado por plantas rasteiras e mudas de árvores, o estrato arbustivo, com arbustos e árvores de pequeno porte, entre 1 e 5 metros, o estrato arbóreo, composto por árvores de médio porte, entre 5 e 15 metros, que sustentam o dócil. O dócil é a cópia das árvores mais altas e recebe a maior parte da luz solar, e o estrato emergente, formado por árvores que ultrapassam o dócil. Cada uma dessas camadas abrigam diferentes espécies de plantas e animais, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. O parque oferece trilhas que permitem ao visitante observar esses estratos e aprender mais sobre a fauna e flora da região. Além disso, possui árvores frutíferas, vegetação latifoliada, que capta o sol das árvores mais altas. Obrigado pela atenção e por mais informações no site Caminhos do Mar.